Galera, vocês estão felizes, gente? Bom, mais um vídeo aqui linear, né? Sem ser os vídeos devocionais, sem ser algum vídeo especial, um vídeo linear de temas que eu acredito sejam relevantes, acredito que agreguem a sua vida. Se você tem alguma sugestão de tema, deixa aqui embaixo nos comentários. Lembrando que aqui embaixo está o link para você, se fizer sentido para você, adquirir os produtos do nosso ministério, né? Tem curso que você pode se aprofundar, tem e-books, logo mais está saindo um novo e-book sobre vida de igreja, e é mais ou menos esse o tema do vídeo, tá? Eu sinto uma necessidade, aqui a gente sempre fala, né? O canal, a gente fala sobre vida emocional, sobre espiritualidade, e também um dos vídeos que mais fez, assim, mais teve visualização foi um vídeo sobre igreja, que é lá um vídeo que eu gravei faz um ano, que é sobre Hillsong e seus escândalos. Você pode estar lá embaixo, procurar aí depois. E eu vejo que há uma necessidade realmente da gente falta o ensino correto acerca de vida de igreja, sabe? A palavra igreja, ela causa muitos sentimentos negativos em muitas pessoas, tanto que hoje a palavra igreja nem é tão usada mais, é mais a palavra church, é mais a palavra comunidade, porque realmente a palavra igreja, ela causa, ela ao longo dos anos causou, principalmente aqui no Brasil, assim, polarizou, né? Vamos lá. Só que ainda a igreja é uma ideia de Deus. E existe uma perspectiva bíblica do vida de igreja, né? Igreja é uma ideia de Deus, um design de Deus para o nosso tempo aqui e tudo mais, um corpo de Cristo, né, responsável por reproduzir a cultura do céu. A gente vai falar mais profundamente sobre isso em outros vídeos, em outros materiais. Mas existe um ideal de igreja, existe um ideal do corpo de Cristo. O corpo de Cristo ele é perfeito, nós que somos imperfeitos. Tá? Então, se eu estou falando hoje para alguém que foi machucado, que foi ferido, que sofreu preconceito por conta da igreja, saiba que o corpo de Cristo é perfeito. O corpo de Cristo é perfeito. Nós que somos imperfeitos, ok? E a vida em comunidade, ela é importante para o nosso crescimento. Ela é importante para que o mundo conheça o caráter de Deus, para que o mundo conheça a cultura dos céus. E eu vejo que eu sinto aqui na nossa comunidade, aqui no nosso canalzinho pequenininho, que Deus ele quer ressignificar muitas pessoas, ele quer curar a ferida de muitas pessoas que foram machucadas por igreja. E talvez esse vídeo seja esse pequeno vídeo simples aqui que eu estou gravando, seja o start disso tudo, tá? Existe um design de Deus, existe uma ideia de Deus para a igreja. E você deve pertencer a um lugar não mais próximo da sua casa, mas mais próximo do que a Bíblia diz, do que a palavra de Deus diz. Como por exemplo, aqui ó, em Atos 2:42, acho que é assim, um dos principais ensinos no que tange a vida de igreja e como ela deve acontecer, né? Aqui tem uma descrição da igreja do primeiro século, da igreja dos apóstolos, pouco tempo depois que Jesus já tinha voltado para o céu, já tinha ressuscitado. E aqui Atos 2:42, logo após ali, algum tempo depois do grande derramamento do Espírito Santo, você observa o seguinte, ó, Atos 2:42, né? A comunhão dos cristãos, é o subtítulo que está aqui na minha versão, e diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ou seja, uma igreja saudável é uma igreja que se dedica ao ensino, ao se aprofundar nas escrituras. E esse ensino, a gente acabou de passar aí pela data em que a gente celebra o aniversário da Reforma Protestante, né? E um dos pilares da Reforma Protestante é o sola Escritura, ou seja, permitir que a Bíblia fale por você. Uma vez eu estava conversando com um amigo que está se formando em teologia, ele fala, olha, a nossa vida devocional tem que ser pautada em Bíblia, em concordância, e citou mais alguns outros materiais, né, de ajuda ali espiritual. Fala, cara, eu discordo de você, eu acho que a Bíblia ela fala por si mesma. Os outros materiais, eles estão aí para nos ajudar, para a gente aprofundar o nosso entendimento, porque a Bíblia não é um livro simples de ser entendido, mas eu acredito que ela é autoexplicativa, sabe? Nós podemos usar outros materiais, mas a gente não pode depender deles. A gente não pode ir para a Bíblia já com um viés, com um pressuposto de uma interpretação. A gente tem que deixar com que a Bíblia fale ao nosso coração. E você observa aqui a primeira descrição, né? O primeiro detalhe da descrição da igreja do primeiro século eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos. Ou seja, eles se dedicavam ao ensino. Ao ensino.
a estudar as Escrituras, a estudar as palavras de Jesus, a entender as palavras de Jesus, a viver as palavras de Jesus, né? Vale ressaltar que naquela época o Novo Testamento ainda não havia sido escrito, então eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. E aí vem o segundo, e a comunhão e ao partir o pão e as orações. 3 coisas aqui, ó, que são uma contracultura da nossa geração, tá? Que é a comunhão. O que é comunhão? Relacionamento, relação. Ou seja, eles se dedicavam, eles se entregavam nas relações. A relação pressupõe entrega. A relação pressupõe assumir riscos. A relação pressupõe eu confiar em você. Sabe, alguns dias atrás eu estava prestes a tomar uma decisão ministerial. Eu comuniquei à equipe. E aí um membro da equipe falou, olha, eu não concordo, eu acho que assim, e começou a elencar algumas coisas que eu não sabia, mas que eu olhei para ele, cara, por confiar em você, eu vou tomar a decisão negativa em relação a essa pauta que a gente está colocando aqui. Então eu confiei nele e assumi o risco. E sabe, não estamos colocando como exemplo, tá, gente? Estou citando Deus tem me ensinado, Deus tem me falado muito no meu coração sobre vida de igreja, e eu estou no processo de aprender isso, e a Nadine está no processo de ressignificar aquilo que a gente acha que sabe sobre vida de igreja. Então esse é um dos exemplos, sabe? Essas relações, elas envolvem risco, que a gente vive numa geração que tem um senso de autopreservação muito grande. Você percebe uma geração que tudo é descartável, as pessoas são descartáveis, justamente porque a gente tem dificuldades em se entregar nas relações com medo de ser machucado, com medo de ser ferido. Mas quando eu olho para a perspectiva do Evangelho, quando eu olho para a vida de Jesus, eu observo alguém que não tinha basicamente senso de autopreservação. Ele sentiu medo, mas ele se entregou, ele assumiu riscos, ele trouxe para perto, e quando eu digo para perto, gente, é conviver todos os dias. Ele trouxe para perto um cara chamado Judas Iscariotes que roubava dinheiro. Eles tinham ali, o ministério de Jesus era sustentado por algumas pessoas, principalmente mulheres, que possuíam muito dinheiro, e ele administrava esse dinheiro, ele foi colocado para administrar esse dinheiro, e ele roubava esse dinheiro, e Jesus trouxe uma pessoa para perto. E enquanto ele roubava, e o Evangelho de João descreve isso, enquanto ele roubava durante o ministério de Jesus, sabe o que Jesus fazia? Nada. A gente tenta se proteger de tudo, cara. A gente tenta precaver. Cara, o que eu vou fazer se eu chamar fulano e ele não me corresponder da forma como eu espero, e ele não agir da forma como eu espero, não performar da forma como eu espero, tipo, sabe? A gente tem que ver na contramão, a gente tem que ser uma contracultura, baseados no Evangelho. Eles se dedicavam à comunhão e ao partir o pão. Sabe, tem a frase do Paulo Borges, cara, o reverendo Paulo Borges, eu acredito que seja a principal autoridade no que tange ao ensino de vida em comunhão, de relação, de vida em comunidade, né? Ele tem uma frase que eu gosto muito, que é assim: a maior tragédia, não sei se é dele, mas ele usa bastante. A maior tragédia da vida de um cristão não é como é que é? A maior tragédia na vida de alguém ou de um cristão não é não ter o que comer, é não ter o que repartir. Entendeu? Quando a gente observa ali em Lucas capítulo 24 os discípulos, né, no caminho de Emaús, eles só reconhecem Jesus, eles não reconhecem Jesus na pregação, eles não reconhecem o rosto de Jesus, certo? Eles reconhecem Jesus no seguinte ato, quando ele parte o pão. No partir o pão ele é reconhecido. Então eles se dedicavam na comunhão e no partir o pão. E esse partir o pão não tem a ver só com você pegar o pão e você entregar ali numa refeição. Tem a ver com você entregar a sua vida. Tem a ver com você se entregar pelo próximo. Tem a ver com você repartir. Tem a ver com você compartilhar. Eu vejo muitas pessoas que vêm para a igreja para receber. Elas vêm para assistir. Existe a expressão que eu odeio, cara, que é a expressão assistir culto. Você não vai na igreja para assistir culto. Você vai na igreja para participar do culto. Você vai na igreja exatamente para você compartilhar. Você não vai para receber. Você vai para compartilhar. Você vai para partir. Você vai para compartilhar com os outros aquilo que Jesus tem feito na sua vida. A gente observa isso na igreja do primeiro século, né? Comunhão, partir o pão, oração, vida de oração. Vida de oração supõe relacionamento com o Pai. Vida de oração supõe uma igreja unida em prol da oração. E cara,
Não existe força resistente que resista, né? Não existe força oposta que resista a uma comunidade que tem a oração como a sua cultura. Não a oração para preencher determinados momentos da liturgia, mas uma vida de oração. Uma vida de oração. Verso 43, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Além da relação, além do partir o pão, além das orações, você vê uma igreja se movendo no sobrenatural. E eu entendo, cara, que hoje, por parte de muitas igrejas mais tradicionais, existe um certo desprezo, uma certa desconfiança de moveres sobrenaturais, de curas, de dons do Espírito, né? Eu entendo isso, porque a gente vê muitos exageros, mas o fato de existir um exagero não significa que não exista um ensino bíblico acerca disso. E Jesus diz assim, os sinais acompanharão aqueles que creem. Em outros momentos Jesus vai dizer como é que eles vão crer se não haver sinais. Então assim, a vida sobrenatural, né, os dons do Espírito, eles devem fazer parte da vida do cristão e fazer parte da comunidade. Infelizmente, a gente está vendo uma geração de desigrejados, pessoas que dizem que amam a Jesus, dizem que amam a Cristo, se dizem cristãos, mas não frequentam a igreja. Sabe, Jesus diz, se vocês me amarem, vocês guardarão os meus mandamentos. E fazer parte de uma comunidade, pertencer a uma comunidade, primeiro que tem a ver com você abrir mão de você mesmo. Abrir mão de você mesmo. Por quê? Porque ali haverão pessoas imperfeitas, ali haverão riscos, relações que envolvem riscos, ali haverão pessoas que talvez sejam injustas com você. Ali haverão pessoas imperfeitas, sabe? Mas não se trata do que as pessoas podem fazer por você, se trata do que você pode entregar pelo outro. Como Jesus fez. Entendeu? Observe como o evangelho é totalmente contracultural. Principalmente na geração que nós estamos vivendo, uma geração completamente individualista e com um senso de autopreservação enorme. Partir o pão, se dedicava à oração, ao ensino, maravilhas e sinais eram feitas ali no meio dos apóstolos, ou seja, era comum, curas, milagres, a sombra de Pedro curava a galera, era muito louco assim, cara. Sim, e você observa que o mesmo Espírito que estava por trás de tudo isso é o mesmo Espírito que está à nossa disposição, o mesmo Deus e Espírito Santo. E os que criam mantinham-se unidos, isso é muito importante, unidos e não uniformes. Eu tenho um vídeo só sobre isso. Uniformidade. Uniforme é quando é todo mundo do mesmo jeito, mesma roupa, mesmo jeito, mesmo jeito de fazer as coisas, mesmo formato. Unidos não. Unidos são pessoas diferentes, fazendo coisas de formas diferentes, mas debaixo de um propósito, debaixo de uma vontade, de um mesmo pensamento, de um mesmo coração, ainda que isso seja expressado de formas diferentes. Tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a um conforme a sua necessidade. Isso nada tem a ver com socialismo, tá? Pelo amor de Deus. Seja honesto com o texto bíblico. Seja honesto com o texto bíblico. Ali eles tinham uma preocupação que além do vou orar por você. Tem um outro vídeo falando disso, como que o orar por você virou muleta para a galera. Era uma compaixão que se expressava em uma ação. Uma preocupação que se expressava no realmente se preocupar, no realmente ir lá e pagar o boleto do irmão, realmente ir lá e pagar a conta de luz do irmão, realmente ir lá e vender aquilo que você tem para que nenhuma pessoa passasse por dificuldade, passasse por necessidade. Isso faz parte da vida em comunidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas, ou seja, tanto nas casas quanto no templo. Partiam o pão em suas casas, participavam juntos das refeições com alegria e sinceridade de coração. Olha isso, gente, olha isso. Louvando a Deus, os louvores faziam parte da cultura e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Era uma igreja que não
estava tão preocupada com performance, com números, estava preocupada com vidas, com relação, com comunhão, com vida na vida, com compartilhar o pão, compartilhar, com louvar o Senhor, com manter uma vida de oração, em se dedicar ao ensino, em se dedicar à oração e vender aquilo que possuía, aquilo que tinha a mais, vender para que nenhum irmão passasse dificuldade. Eles iam ao templo, mas também se reuniam nas casas, porque não se trata do lugar onde você está, se trata do coração na qual você está, da vontade na qual você está debaixo, sabe? Do propósito na qual você está debaixo. Tem muito mais coisas pra gente falar, eu vou produzir um material só acerca disso, só sobre vida de igreja, mas o que fica é muito precioso, cara. Existe um design de Deus para a igreja, sabe? E eu vejo que Deus ele quer curar muitos que estão traumatizados com a igreja, que estão traumatizados com preconceitos, com injustiças, com escândalos. Deus quer trazer para perto e ressignificar aquilo que acham que entende igreja, como Ele está fazendo comigo. E que seja muito mais sobre doar, que seja muito mais sobre entregar, que seja muito mais para dar do que sobre receber, do que sobre consumir. Beleza, galera? Não tinha muito roteiro para variar, né? Como quase nenhum vídeo tem. Mas acredito que a mensagem tenha ficado. Então, deixa aí o seu like, deixa aí a sua inscrição, compartilha com quem precisa ouvir isso e é isso, né? É nóis. A gente se vê no próximo vídeo.